Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vozes que Curam. E hoje a gente vai falar de um tema, para mim, extremamente importante, que é expansão da consciência. Porque muitos de nós já percebemos que vivemos em tempos de grandes transformações, sim ou não, né? Porque em todos os cantos do mundo, a gente vê pessoas em busca de algo que está além do que a vida comum oferece. Muitos se perguntam: quem realmente somos? Por que estamos aqui? Existe algo maior conduzindo nossas vidas? E essas perguntas, que parecem até simples, elas têm o poder, pessoal, de abrir portas para uma jornada que pode transformar completamente a nossa forma de viver. E esse vídeo tem o propósito de ser uma daquelas conversas sinceras, acolhedoras, trazendo reflexões que podem ampliar a nossa visão do mundo, né? Despertar consciências e revelar que a vida não é apenas o que a gente vê, mas também é o que a gente sente, a gente cria, né? Quando a gente irradia tudo ao nosso redor. As energias que a gente irradia, nós estamos criando isso para nós. Então, hoje, vamos mergulhar juntos nesse tema expansão da consciência. Mas não com palavras complicadas, mas numa forma clara, simples, para que todos possam aplicar esse entendimento no seu dia a dia. E dessa maneira, sim, começar a viver de uma maneira muito mais plena, livre, criando de forma consciente. Então, o que é consciência? E por que, então, que a gente precisa expandir, né? A palavra consciência, ela é muitas vezes usada para falar de estar acordado, prestar atenção, estar lúcido, não é? Mas, pessoal, ela vai muito além disso. Consciência, na verdade, é a essência da nossa existência. É exatamente aquilo que nos permite perceber melhor o mundo, interpretar melhor tudo isso, sentir e escolher. Nós temos o poder da escolha através do livre-arbítrio. Então, expandir a consciência significa alargar a visão que nós temos de nós mesmos e da realidade em si. Significa a gente perceber que nós não somos apenas um corpo físico, né, que nasce, cresce e morre. Na verdade, não somos também apenas os nossos pensamentos, que são repetitivos. E esses pensamentos, eles se movimentam dentro da nossa mente o tempo todo. Nós também não somos apenas as nossas emoções passageiras. Então, expandir a consciência é começar a enxergar que nós somos, na verdade, parte de algo muito maior, infinito, eterno e extremamente inteligente. É começar a perceber que cada pessoa, cada situação, cada desafio da vida acaba conectando a gente a um propósito que vai além da nossa aparência superficial do que é a vida. Então, a consciência humana, durante séculos, ela esteve presa a uma visão limitada da vida, na crença de que somos realmente separados uns dos outros, né? De que o mundo é apenas matéria e que viver é lutar para poder sobreviver, sim ou não? Quando a consciência, na verdade, ela se expande, a gente começa a perceber a realidade invisível que sustenta tudo o que existe. Então, vamos lá, para que a gente consiga compreender isso de uma maneira mais clara, o que é o verdadeiro eu, além do corpo e da mente? É isso que a gente vai falar hoje aqui. Então, uma das primeiras descobertas da expansão de consciência é que
é entender que você não é apenas o seu corpo. Seu corpo, ele é, na verdade, um veículo temporário. Exatamente como uma roupa em que a gente veste para viver nessa experiência, tá? Que é a experiência terrena. Então, ele é preciso sim, mas ele não define quem você é. Então, vamos entender isso, porque senão a gente se identifica só com o ego, né? E um outro ponto, você também não é apenas a sua mente. Senão a gente desassocia isso. A mente, na verdade, ela é uma ferramenta incrível. E ela é capaz de criar ideias, de organizar informações, de sonhar, de planejar. Mas quando nós nos identificamos apenas também com os nossos pensamentos, o que pode acontecer? Nós nos tornamos prisioneiros de histórias, medos, julgamentos que estão incutidos nessa mentalidade. E aí acaba vivendo repetições constantes. Então vamos lá. O que você é? Você, em essência, em consciência pura, você é uma centelha divina. Uma expressão da vida universal manifestando aqui no terreno. Você é um pedacinho, é um fragmento do todo. E esse eu verdadeiro, na verdade, ele está além do tempo, do espaço e das circunstâncias que a vida nos mostra o tempo todo. Por quê? Esse eu verdadeiro, ele é eterno, ele é imortal e, ao mesmo tempo, intangível. Então, quando a gente começa a perceber, na verdade, essa realidade, o que acontece? A vida muda. Porque a gente deixa de nos sentir vítimas das situações externas. E nesse ponto a gente começa a reconhecer o nosso papel como criadores da nossa realidade, da realidade que nós estamos vivendo. Então você inverte o jogo, você deixa de ser vítima para ser um protagonista. E como as nossas crenças, elas acabam moldando a nossa realidade? Então aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque muitas pessoas não se dão conta de que vivem mais pelas crenças que carregam do que pela realidade em si. As crenças, elas são como lentes que moldam a forma como a gente enxerga tudo, exatamente tudo ao nosso redor. Se alguém acredita, um exemplo, que a vida é dura, e mais, que só vence quem luta, e mais, que nunca tem sorte, então, na verdade, essa pessoa inevitavelmente vai atrair experiências que vão validar essa crença, que vão confirmar essa visão. Mas se alguém acredita que a vida, na verdade, é abundante, que mais? Que existe um fluxo natural, né, do bem, que é possível criar com amor, a sua experiência vai ter que validar isso. E vai ser completamente diferente dessa crença que tinha antes, que estava moldando a sua vida. Então, pessoal, porque a consciência, ela cria cada pensamento que a gente nutre. Cada emoção que você alimenta, que mais? Cada palavra que você repete, exatamente tudo isso envia uma onda de energia para o universo.
E como tudo é energia que vai e volta, essa onda retorna para você na forma de experiências que você vai viver. Então, você expandindo a sua consciência e entendendo isso, você começa a emitir uma nova realidade. Você muda, né? O disco que está tocando através dessas crenças que só te trazem mais do mesmo e é exatamente aquilo que a gente não quer. Então, mudando a minha maneira de falar, a minha maneira de sentir, a minha maneira de perceber tudo isso, vai mudar a onda que vai voltar. E nesse ponto aqui, ó, quando a gente percebe isso, é extremamente libertador. Porque acaba tirando a gente do papel de vítima e coloca a gente exatamente no papel de co-criadores. Porque é isso que nós somos. E você acaba entendendo que você não é refém das circunstâncias externas, mas você pode realmente aprender a transformar a sua vida mudando a forma como a gente pensa, porque tudo começa dentro de nós. A forma como a gente pensa, como a gente sente e como a gente acredita, mudando isso, eu estou mudando a onda que está indo. E nesse ponto aqui, eu mudando a onda que está indo, eu mudo a onda que vai voltar. E aqui entra um ponto importante, que é o poder da mente criadora. Pessoal, a mente é um campo poderosíssimo. Quando ela é usada de forma inconsciente, ela acaba gerando sofrimento, repetições de padrões na nossa vida. E isso é o que está moldando constantemente. E acaba trazendo limitações. Mas quando ela é usada com consciência realmente, ela acaba se tornando um instrumento de criação divina. Por quê? Você está criando uma vida diferente com prosperidade, com saúde, com felicidade. Então, pensa comigo. Tudo, exatamente tudo que existe no mundo humano, ele foi antes uma ideia, uma casa, um carro, uma música, um projeto, um livro. Tudo nasceu primeiro na mente de alguém. Vocês já ouviram eu falar isso aqui várias vezes. E o que isso significa? Significa que a mente, na verdade, ela é um portal entre o invisível e o visível manifestado. Então, quando a gente expande a consciência, entendendo isso, a gente começa a assumir o papel de comando da nossa vida e comando também da nossa mente, porque a gente passa a escolher pensamentos que vão construindo exatamente aquilo que você quer, que te elevam, que geram amor e abundância. Porque a gente já usa isso de uma maneira para gerar exatamente tudo que eu não quero na minha vida. Então, a mudança entendendo isso e mudando esses gatilhos que são automáticos de repetições, quando você se perceber numa repetição, você fala, opa, não. Se eu mandar isso, vai voltar isso. Opa, para e manda coisa diferente. Isso não significa, na verdade, negar os fatos, mas ele vai significar que a gente, ao aprender a olhá-los, né, sobre uma nova perspectiva, transformando, tá, obstáculos, na verdade, em oportunidades de crescimento, é aí que você começa a fazer a virada de chave daquilo que você quer para a sua vida, né? E, pessoal, a ilusão da separação é um dos maiores equívocos, na verdade, que a humanidade, na verdade, porque seja acreditar que a gente está separado uns dos outros, isso é um problema. Essa ideia de separação, ela cria o quê? Ela cria medo, ela cria competição, ela cria guerra, ela cria sofrimento, sim ou não, né? Então, quando a gente muda essa chave, quando a consciência se expande, a gente começa
a perceber exatamente que tudo está interligado. Então, nós somos como ondas de um mesmo oceano, tá? Cada pessoa é uma expressão única da mesma fonte de vida. Isso, quando você entende, você começa a ser protagonista da sua vida, sim. Então, quando você prejudica alguém, sabe, em qualquer nível, você acaba percebendo que você está prejudicando a você mesmo. Quando você ajuda alguém, você está elevando também a sua própria energia. E é exatamente por isso que o amor é a força. Na verdade, o amor, pessoal, é a força mais transformadora do universo. Ele nos lembra que todos somos um. Isso vocês ouvem bastante, né? E qual que é, então, o papel do amor como força transformadora? E muita gente fala, né? Eu mesmo falo muito do amor, mas como é que eu uso isso como força para mudar? Muitas vezes a gente pensa na palavra amor apenas como um sentimento entre duas pessoas, não é? Mas, pessoal, o amor, ele vai muito, mas muito, muito, muito além disso. O amor, na verdade, é a energia que sustenta a vida. É a frequência mais alta que a gente pode manifestar. Vocês já ouviram falar de eletromagnetismo? O elétrico cria e o amor, ele une. Então, o amor é a força de criação que une tudo e traz para o manifestado aquilo que você quer. Isso é o eletromagnetismo. Então, quando você age com amor sobre aquilo que você quer, você fala com amor, você pensa com amor sobre tudo que você quer, você se alinha, na verdade, com a própria essência da existência. E nesse estado, o que acontece? A vida flui de uma forma muito mais leve. Os conflitos, eles podem até continuar existindo, mas eles vão se dissolvendo à medida com que você vai colocando mais amor. Porque as soluções, elas começam a aparecer e você se conecta com exatamente a abundância do universo. Vocês já perceberam como o universo ele é abundante em tudo? E o amor, ele não é fraqueza. Muito pelo contrário. Ele é força criadora. Ele não é limitado. Ele é infinito. E quanto mais você se abre, tá, para viver nessa frequência, mais a sua consciência se expande e mais experiências vão vindo para você fazer novamente, e mais você se transforma, não só a sua vida, mas você transforma também a vida de tudo ao seu redor. Todas as pessoas vêm por ressonância, sabe? Então, como acessar esse estado mais elevado de consciência no dia a dia? E vocês devem estar se perguntando sobre isso. E nesse ponto aqui entra uma coisa que é importante. Na verdade, a expansão da consciência, ela não é um evento que acontece de repente, ok? Não é mágica. Mas é um processo contínuo. E esse processo pode ser cultivado no cotidiano, sabe, em pequenas atitudes. Não são grandes coisas, não. São pequenas coisinhas que você vai colocando no seu dia a dia e vai validando. Sabe, uma coisa que é muito boa é o silêncio e a meditação. Reservar momentos para você silenciar a mente e apenas sentir a vida dentro de você vai dar
sabe, um sentimento de amor muito grande. Você vai conseguir entender esse amor maior. A gratidão também, olhar para tudo que já existe em sua vida, com reconhecimento de amor, sabe, e apreço por isso. Vocês não têm ideia de como isso transforma. A presença também, aprender a viver o agora, sabe? Sem se perder no passado, no que aconteceu, porque já foi, você só tem que tirar experiências daquilo, ou se angustiar pelo futuro, porque o futuro você está criando agora. Então você sai dessa questão de o que vai ser para o que foi, você está agora. E o amor em ação são pequenas atitudes, sabe, pessoal, de bondade, de gentileza, de compaixão, que acabam elevando a sua energia gradativamente. Autoconhecimento, na verdade, é você observar os seus padrões que a gente está repetindo o tempo todo, as nossas crenças, as nossas reações para tudo e aprender a transformá-las. Isso sim é ação consciente. Sabe, essas práticas simples, quando elas são aplicadas com constância, elas vão, na verdade, abrindo espaços para que a consciência se expanda naturalmente. Não tem que ser forçado, ok? Muita gente fala, você tem que expandir a sua consciência. Não, não é forçado. São situações que você pode mudar no seu dia a dia. Eu quero trazer aqui para vocês metáforas e até histórias para poder facilitar essa compreensão. Quer ver? Imagina uma pessoa que ela viveu a vida inteira dentro de um quarto fechado, tá? Acreditando que aquele era, na verdade, o mundo todo, só existia o quarto. Só que um dia, ela abre a janela e ela vê o céu, ela vê as árvores, ela vê as pessoas. E nesse ponto, a visão dela se expande de uma tal maneira muito rápida, porque ela vê outras realidades. Só que, pessoal, nada mudou do lado de fora. Mas o que mudou foi dentro do quarto. Ela abriu a janela. Dentro disso, foi dentro do quarto que tudo mudou. Então você é um quarto fechado enquanto você não se expande para isso. E é exatamente assim, realmente, a expansão da consciência. Porque só que você tem que abrir a janela com atos de amor. Porque o mundo, ele vai continuar sendo o mesmo. Mas a forma como você vai perceber tudo, interage com tudo, é o que vai transformar completamente a sua maneira de ver o mundo. Entende isso? Sabe? A jornada da expansão da consciência, ela, na verdade, vamos lá, expandir a consciência é você realmente lembrar quem você é de verdade. Você é um ser eterno, divino, criador e profundamente conectado à fonte de toda a vida. Esse é o seu maior propósito aqui. Sabe, pessoal, não importa onde você esteja agora vendo esse vídeo. Não importa o que você já viveu. Sabe, não importa quantas dores você tenha vivido ou enfrentado. O poder de transformação, ele está aí, dentro de você, dentro de cada um de nós. Cada pensamento que você escolhe a partir de agora de uma forma diferente, cada emoção que é gerada desse pensamento, cada emoção que você alimenta dentro disso, cada ação
que você toma é, na verdade, uma oportunidade de você se alinhar com o amor, com a unidade e com a verdade do seu ser. Então, isso é importante que a gente entenda de uma maneira, sabe, com a nossa alma mesmo. Então, o convite está feito. Olhe para dentro. Reconheça a sua essência, sabe? E permita que a vida ela seja guiada, na verdade, pela consciência mais expandida. Porque quando você realmente desperta, não é que só a vida, só a sua vida muda, mas o mundo inteiro ao seu redor também se transforma. Então, esse é o convite dessa live. Eu vou deixar mais um vídeo para você aqui, para que você continue, né, nesse caminhar de expansão da consciência, porque isso, pessoal, realmente é o pedido do momento que a gente está vivendo. Então, clica aqui no próximo vídeo e continua nessa jornada comigo.